A verdadeira galinha dos ovos de ouro existe? Os 3 pilares da construção da riqueza. Você acredita na história da galinha dos ovos de ouro? Talvez você esteja pensando naquele conto infantil que ouvimos quando éramos crianças. Uma galinha mágica que colocava ovos feitos de ouro. Uma história interessante, mas que existe apenas na imaginação. Mas e se eu te dissesse que a galinha dos ovos de ouro realmente existe? Não, ela não tem penas, não vive em um galinheiro e também não coloca ovos de ouro de verdade. Mas existe algo que pode gerar renda para você mês após mês, ano após ano, durante décadas. E o mais curioso é que muitas pessoas passam a vida inteira sem construir a própria galinha dos ovos de ouro, porque estão ocupadas procurando atalhos. Muitas pessoas sonham em mudar de vida financeiramente, querem sair das dívidas, querem comprar uma casa, querem ter uma aposentadoria tranquila, querem ajudar a família, mas acabam procurando o caminho mais rápido. Esperam ganhar na Mega Sena, esperam receber uma herança, esperam encontrar uma fórmula mágica. E nos últimos anos, milhões de pessoas passaram a acreditar que aplicativos de apostas e jogos como o famoso Tigrinho seriam um caminho para enriquecer. Mas pense comigo, se fosse tão fácil ficar rico apertando alguns botões na tela do celular, por que tantas pessoas continuam trabalhando todos os dias? A verdade é que a riqueza sustentável raramente nasce da sorte. Ela nasce da construção, da disciplina, da paciência e principalmente do tempo. Enquanto algumas pessoas passam anos procurando um atalho, outras estão construindo patrimônio silenciosamente. E quando olhamos o resultado 10 ou 20 anos depois, geralmente encontramos uma diferença enorme entre quem apostou na sorte e quem apostou na construção. Por isso, hoje eu quero mostrar 3 princípios simples que podem mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. A escada da prosperidade, a fundação do prédio e a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Porque riqueza não é um evento. Riqueza é uma construção. Primeiro pilar, a escada da prosperidade. Imagine uma escada enorme. Lá no topo está tudo aquilo que você deseja conquistar. A tranquilidade financeira, a liberdade, a possibilidade de ter uma renda extra, a segurança de enfrentar imprevistos, a realização dos seus sonhos. Mas existe um detalhe. Quando você começa sua jornada financeira, essa escada não existe. Você olha para cima e vê o topo, mas não existe nenhum degrau. Você precisa construir cada um deles. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste, porque elas olham para o topo, mas não olham para o próximo passo. Olham para a distância, mas não para a direção. Elas enxergam alguém que já possui patrimônio e pensam: nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir, isso não é para mim. Mas toda pessoa que chegou ao topo começou exatamente do mesmo lugar. Do chão. O primeiro degrau é o mais difícil. O primeiro degrau é o mais pesado de todos, porque você está completamente sozinho. Não existe patrimônio trabalhando para você. Não existe dividendo. Não existe rendimento relevante. Não existe efeito bola de neve. Existe apenas o seu trabalho. Imagine alguém investindo R$100 por mês. No primeiro mês possui R$100. No segundo, R$200. No terceiro, R$300. No quarto, R$400. E então surge a frustração. A pessoa olha para aqueles valores e pensa: estou fazendo esforço para quê? Parece que não estou saindo do lugar. Vou levar 100 anos para ficar rico. Mas o que ela não percebe é que está construindo a parte mais difícil da escada, a base. E toda construção sólida começa pela base. O que acontece depois? Depois de algum tempo, algo começa a mudar. Seu dinheiro começa a produzir dinheiro. Talvez seja pouco, talvez alguns centavos, talvez alguns reais. Mas existe algo importante acontecendo. Pela primeira vez, você não está mais sozinho. Seu patrimônio começou a trabalhar junto com você. Agora existem 2 trabalhadores, você e o seu dinheiro. Quando você constrói o segundo degrau, ele já recebe uma pequena ajuda do primeiro. Quando constrói o terceiro, recebe ajuda do primeiro e do segundo. Quando chega ao 10º, os 9 anteriores ajudam. Quando chega ao 20º, os 19 anteriores ajudam. Percebe a diferença? Cada degrau construído passa a ajudar na construção dos próximos. É por isso que o começo parece tão lento, mas também é por isso que depois as coisas começam a acelerar. No início, você empurra a bola sozinho.
Depois, a própria bola começa a ganhar velocidade. O erro de destruir a escada. Agora imagine uma pessoa que passou 20 ou 30 anos construindo essa escada. Ela conseguiu, construiu patrimônio, criou uma base. Mas ninguém da família aprendeu educação financeira. O que acontece? Os degraus começam a ser retirados, um por um. Gastam um, depois outro, até que a escada desaparece. E isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Por isso, construir patrimônio é importante, mas ensinar educação financeira é igualmente importante. Segundo pilar, a fundação do prédio. Agora imagine que você decidiu construir um prédio alto, com muitos andares. Você começaria pelo último andar? Claro que não. Primeiro você constrói a fundação. E quanto maior for o prédio, mais forte precisa ser a fundação. O curioso é que ninguém admira a fundação. Ela fica escondida, mas é justamente ela que sustenta tudo. Nos investimentos, essa fundação possui um nome: reserva de emergência. O erro que muita gente comete. Muitas pessoas querem correr para a bolsa de valores, querem comprar ações, querem comprar fundos imobiliários, querem buscar rentabilidades maiores, mas ignoram a fundação, ignoram a reserva de emergência. E então acontece algo que inevitavelmente acontece com todos nós. A vida acontece. A geladeira quebra, o carro estraga, o computador para de funcionar. Surge uma despesa médica, a renda diminui, o emprego é perdido. E agora? Sem reserva, a pessoa precisa vender investimentos, precisa pegar empréstimos, precisa recorrer ao cartão de crédito. Tudo porque pulou uma etapa fundamental. A reserva não serve para ganhar dinheiro. Esse é um dos maiores erros de interpretação. Muitas pessoas olham para a reserva de emergência e pensam: mas esse dinheiro rende pouco. E estão certas. Porque o objetivo principal da reserva não é enriquecer você. O objetivo dela é proteger você. Ela existe para impedir que um problema temporário destrua anos de construção. Ela compra tranquilidade, ela compra segurança, ela compra paz mental. E isso vale muito mais do que muitas pessoas imaginam. Reserva de oportunidade. Mas existe outra reserva que pouca gente conhece: a reserva de oportunidade. A reserva de emergência protege você quando sua vida entra em crise. Já a reserva de oportunidade serve para quando o mercado entra em crise, quando boas empresas ficam baratas, quando bons fundos caem de preço, quando o medo domina o mercado. Enquanto muitos estão desesperados vendendo, quem possui uma reserva de oportunidade pode aproveitar momentos que talvez não apareçam novamente por muitos anos. Terceiro pilar, a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Agora chegamos à parte mais interessante. Lembra da pergunta que fiz no começo? A galinha dos ovos de ouro realmente existe? Sim, mas não da forma que os contos infantis nos ensinaram. A verdadeira galinha dos ovos de ouro é um patrimônio que produz renda. Pode ser um fundo imobiliário, pode ser uma ação que paga dividendos, pode ser um negócio, pode ser qualquer ativo capaz de gerar renda continuamente. O erro de focar apenas nos ovos. A maioria das pessoas passa a vida inteira focando apenas nos ovos. Quanto entrou este mês? Quanto ganhei hoje? Quanto recebi? Mas investidores experientes fazem uma pergunta diferente. Eles perguntam: quantas galinhas eu tenho? Porque eles entendem que os ovos são consequência. O que realmente importa é a capacidade de produzir novos ovos continuamente. Como funciona na prática? Imagine que você compra uma galinha. Ela produz poucos ovos. Você fica decepcionado. Mas o problema não é a galinha. O problema é que você possui apenas uma. Então compra uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta, depois uma 10ª, depois uma 100ª. E aos poucos a produção cresce. Nos investimentos acontece exatamente a mesma coisa. Uma cota gera pouco, 10 cotas geram mais, 100 cotas geram muito mais. O segredo não está em encontrar uma galinha mágica. O segredo está em aumentar o número de galinhas ao longo do tempo. Quando os ovos começam a comprar mais galinhas? Agora acontece algo extraordinário. Você para de comprar galinhas apenas com seu salário. Os próprios ovos começam a comprar novas galinhas. É exatamente isso que acontece quando você reinveste seus rendimentos. Mais galinhas produzem mais ovos compram mais galinhas produzem ainda mais ovos. E assim nasce o famoso efeito bola de neve. É nesse momento que muitas pessoas finalmente entendem por que os investidores mais pacientes costumam colher os melhores resultados. Conclusão:
A riqueza raramente aparece da noite para o dia. Ela é construída. Primeiro você constrói sua escada, depois fortalece sua fundação. Em seguida, cria suas galinhas dos ovos de ouro. E então acontece algo incrível. Você deixa de depender exclusivamente do seu trabalho, porque sua escada ajuda a construir novos degraus. Sua fundação protege tudo o que você conquistou, e suas galinhas continuam produzindo novos ovos. É assim que patrimônio é construído. Não por sorte, não por atalhos, não por apostas, mas por disciplina, tempo e construção. E tudo começa com o primeiro degrau. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso significa que você faz parte da pequena parcela de pessoas que prefere aprender a construir riqueza em vez de apenas sonhar com ela. E agora eu quero saber, qual dos 3 pilares mais chamou sua atenção? A escada da prosperidade, a fundação do prédio ou a galinha dos ovos de ouro? Mas para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, deixe nos comentários a frase: "Estou construindo minha escada". Vamos ver quantas pessoas estão comprometidas em construir seu patrimônio degrau por degrau. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos sobre educação financeira e construção de patrimônio. Um grande abraço e até o próximo vídeo!